A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Emerson Ferreira. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está no Evangelho de João, capítulo 21, verso 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Esse episódio acontece após o julgamento de Jesus, quando Pedro nega Jesus, que Jesus fala para ele: antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Esse galo nós sabemos que é uma corneta usada na troca de turmas de soldados romanos. Então, antes que ela fosse tocada, Pedro o negaria 3 vezes. E a Bíblia diz que Pedro ele está no pátio quando Jesus está sendo julgado. E perguntaram: tu é um daqueles que anda com esse que está sendo julgado? Pedro nega. Por 3 vezes Pedro nega Jesus. E quando Pedro nega Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro. Eu creio que é a misericórdia do Senhor que sai na frente da ira de Deus e cobre Pedro para que Pedro não morresse. Porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. O salmista diz que a base do trono de Deus é justiça, mas que diante dos seus olhos sai a misericórdia. E eu creio que essa misericórdia no olhar de Jesus foi cobrir Pedro para que Pedro não morresse. E então Pedro faz o quê? Decepcionado consigo mesmo, ele sai daquele pátio. E eu já vi muitos pregadores bater em Pedro nessa ocasião. Dizer que Pedro voltou a pescar porque retrocedeu. Que Pedro voltou a pescar porque o coração dele ainda estava preso ao barco, à pesca. Eu não vejo por esse lado. Quando eu olho o texto e vejo Pedro voltando a pescar, Pedro está se conscientizando de uma coisa: eu sei que ele é o Cristo. Eu neguei porque fui covarde, tive medo, mas eu sei que ele vai fazer cumprir o que está nas Escrituras. Ele vai ressuscitar. E quando Pedro sabe que ele vai ressuscitar, Pedro faz, sabe o quê? Eu vou para o barco, eu vou voltar a pescar, eu vou estar no barco. Por que Pedro volta para o barco? Você se lembra onde Jesus encontrou Pedro a primeira vez? E lhe fez promessa: vem porque eu vou te fazer pescadores de homem. Pedro estava onde? No barco. Aonde é que Pedro viu Jesus operar um milagre que acalmou a tempestade e as ondas? Dentro de um barco. Aonde é que Pedro estava quando andou sobre as águas e foi encontrar com Jesus? Dentro de um barco. Então, quando Pedro volta a pescar, Pedro está dizendo: eu vou para o ponto de encontro, eu vou para o local onde tudo começou, aonde ele me fez promessa, aonde ele aplicou sobre mim um chamado, e eu acredito que ele não errou na minha escolha, eu acredito que ele não brincou com as minhas emoções quando me chamou para ser pescador de homem, e eu entendo que é uma luta que está acontecendo, é um momento de dificuldade que está acontecendo, é um momento de guerra que está acontecendo, e eu estou meio confuso, mas eu não acredito que ele vai me abandonar, eu não acredito que ele me chamou para terminar desta maneira. Então, onde tudo começou foi no barco, então eu vou para o ponto de encontro onde tudo começou, porque quando eu subir naquele barco de novo, eu vou me lembrar do Jesus que me fez promessa. Quando eu subir naquele barco, eu vou me lembrar de um Jesus que acalmou a tempestade. Quando eu subir naquele barco, eu vou me lembrar que eu caminhei sobre as águas para encontrar com ele. E eu acredito que esse Jesus que me encontrou na primeira vez vai renovar as promessas sobre a minha vida outra vez. Então eu vou para o ponto de encontro onde tudo começou. Qual é a palavra, pastor, nessa tarde? Vai para o ponto de encontro, crente. Eu não sei a crise ministerial, a crise existencial, eu não sei qual é a crise que está rondando a tua alma, a tua mente, e essa crise está te levando a um ponto de te fazer desacreditar das promessas que Deus lhe fez, e talvez nesta hora você está desorientado, talvez nesta hora você precisa de uma orientação para tomar decisões, e o Espírito Santo me coloca aqui nesta tarde para dizer a você: vá
para o ponto de encontro, onde tudo começou, onde Deus te fez promessa, onde Deus se manifestou e você viveu experiências extraordinárias com Deus. Vá para o ponto de encontro, porque é lá que Jesus vai te encontrar outra vez para te direcionar, para acalmar a tua alma e o teu coração, porque quando essas coisas começam a acontecer, não adianta ficar indo para um lado e para o outro igual barata tonta. Precisamos parar e olharmos e lembrarmos aonde foi que tudo começou e voltar para o ponto de encontro. Olha Jacó em Gênesis capítulo 28, Deus encontra com ele no deserto de Padarã, lhe faz promessa dizendo que fará dele uma grande nação, em que eles serão benditas todas as famílias da terra, versículo 15, e Jacó não tinha mulher, Jacó não tinha filhos. Depois lá na frente, Jacó já tem mulher, Jacó já tem filhos, só que ele vê a casa dele se desmoronando, a família dele perdendo o controle, perdendo o rumo, e quando ele pensa, o que eu vou fazer? Deus diz para ele, vai para o ponto de encontro. Aonde? Lá em Betel, aonde eu encontrei contigo a primeira vez e te fiz promessa, e que tu ergueu um altar, consagrou uma pedra e fez ali a casa de Deus e chamou de Betel. Volta lá atrás, Jacó, volta no ponto de encontro, para você entender que eu não errei na promessa que te fiz, para você entender que as promessas estão de pé, para você entender que fui eu que te prometi, não foi homem, e não é o momento agora, a circunstância agora que vai desfazer a promessa que eu lhe fiz. Então volta para o ponto de encontro, e é isso que Pedro está fazendo, voltando para o ponto de encontro, onde tudo começou. E Deus nessa tarde me impulsiona a dizer a alguém, volta para o ponto de encontro, vai lá atrás onde tudo começou, aquieta teu coração lá, porque Jesus está indo ao teu encontro, Jesus está indo encontrar contigo para renovar promessas no teu coração e te fazer entender, não errei na tua escolha e não brinquei com teus sentimentos quando lhe fiz promessa. No ponto de encontro vai nos trazer à memória quem é Jesus. No ponto de encontro vai nos trazer à memória a grandeza de Jesus. No ponto de encontro vai nos fazer nos lembrar da onde é que Jesus saiu e o que ele ainda pode fazer. É o ponto de encontro que vai renovar memórias saudáveis na nossa vida. É o ponto de encontro que vai renovar o primeiro amor. É o ponto de encontro que vai nos trazer a lembrança, coisas boas. É no ponto de encontro que vai nos fazer ter esperança. É no ponto de encontro que vai nos fazer entender quem é Jesus na nossa vida. Então eu tenho uma palavra para você. Volte para o ponto de encontro. Faz igual Pedro. Volte onde tudo começou. Tu tem uma marca. Tu sabe onde tudo começou. Tu sabe aonde tu ouviu as primeiras promessas do Senhor. Então volte lá no ponto de encontro e renova as promessas com o céu outra vez. E Deus manda lhe dizer, as promessas estão de pé. A circunstância não vai definir as promessas que eu tenho para a tua vida, porque elas já estão definidas. Desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. Eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Deus falou isso para Jeremias e Deus manda lhe dizer também, volte ao ponto de encontro, porque vou lhe encontrar lá para renovar as promessas no teu coração e te dar a direção necessária que tu precisa para todas as áreas da tua vida.